é difícil ser empreendedor no Brasil e ter faturamento, ter lucro? Qual que é a sua visão sobre isso? É difícil. É difícil? É difícil porque, assim, os impostos são muito altos. Quanto mais... Existe 2 faixas em que não é tão difícil. Quem já é muito, muito rico, empresas muito grandes, e quem ainda é muito pequeno, quem é MEI. Quando você está nessas 2 faixas, os impostos são bem menores, sabe? Agora, quando você cresce o suficiente para já não ser MEI, porque para ser MEI você tem que ter até um funcionário e são atividades específicas, você já entra numa outra carga tributária que já fica mais caro. Então, o que é a questão, gente, é esse equilíbrio, né? Você tem que manter qualidade, ter uma equipe boa e não perder o fio ali na hora de ter essa questão financeira. Inclusive, eu não faço hoje o financeiro da minha empresa, não é uma pessoa interna. Caraca. É uma empresa daqui de São Paulo também. Olha. Que a gente, inclusive, eu e o meu consultor, vamos nos conhecer nessa viagem. Olha. A gente nunca se encontrou pessoalmente. Eu acho que você tem que colocar nas mãos das pessoas certas as atividades certas. Eu tive essa consultoria com ele desde o início desse ano e mudou a minha empresa, porque eu não tive mais preocupação com financeiro, com contabilidade, com nada. Ele resolve tudo, até os pagamentos da minha folha de pagamento, quem faz é ele, direto de lá. Então, na sua opinião, você acha que dá para dá para ter lucro empreendendo no Brasil, mas tem esses poréns com a questão tributária? É legal você ter pessoas para te auxiliarem em todas as questões da tua empresa. Então, por exemplo, enquanto nós dentro da empresa fazíamos o financeiro, a gente se enrolava mais, às vezes até pagava coisas que não precisava pagar, bitributação, especialmente quem trabalha com produtos, isso é muito importante. Tipo, tem, por exemplo, de São Paulo, se uma mercadoria sai daqui para o Ceará, existe a tributação para ela sair, existe uma tributação para ela entrar. Então, você paga 2 vezes. Tanto que tem fornecedores que preferem não vender para o Ceará, né? Tem muita empresa que não vende para lá. Isso acontece em outros estados também. Só que se você tem uma consultoria, se você tem um BPO, que é essa pessoa, por exemplo, do financeiro, que já trabalha com isso, é como marketing. São áreas de conhecimento muito densas, que se você faz o melhor que você pode fazer, mas você não tem estudo para aquilo, você não está atualizado, você não faz isso todo dia, você nunca vai fazer tão bem quanto uma pessoa, uma empresa que vive daquilo. Verdade. Um especialista, né? Especialista. Então, o financeiro da minha empresa hoje está com essa pessoa. E funciona muito bem. É o que eu recomendo para quem quer crescer. Ainda que você seja MEI, que você está começando mesmo, assim, 0, -1, você precisa já começar com um planejamento estratégico. E o financeiro e o marketing são os 2 mais importantes. Porque, na verdade, você precisa ter o planejamento financeiro, de metas, e para saber se atingiu, se não atingiu, como é que tá. Você precisa ter o planejamento do marketing, como eu vou fazer para vender, né? Porque no financeiro a gente define meta de venda, por exemplo. Eu quero esse faturamento, eu preciso vender isso. Aí a gente vai para o planejamento de marketing. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou atingir a quantidade certa de pessoas? Inclusive, quando a gente fala de anúncio, porque a minha agência é especializada em anúncio. Tá. Como anunciar. Quando a gente fala de anúncio, o nosso planejamento, por exemplo, é invertido. Você precisa de quantos visitantes? A gente calcula taxas. Nós trabalhamos com números. É um negócio bem matemático, nossa forma de fazer marketing. Quantos visitantes você precisa para que você, dentro do cálculo percentual médio daquele seu segmento, para que você chegue nessa conversão de vendas? Então, sei lá, eu quero 10 vendas. 10 vendas vai ser mais ou menos 10% do número de visitantes. Entendi. Então, eu tenho que atrair esse número de visitantes. Quanto me custa no anúncio esse número de visitantes? Aí, esse é o meu cálculo do custo do anúncio, mais ou menos. Para saber se é interessante eu pagar aquele valor para eu ter uma venda. Entendi. Porque não é bem uma venda, né? Porque isso não é o custo por venda, mas isso é o custo dos anúncios. Sim. Tipo, esses anúncios nessa plataforma vão me custar em torno disso para eu ter em torno desse número de vendas, entendeu? Então, a gente trabalha dessa forma. Então, esse planejamento, ele é muito raiz. Você não pode começar do fim. As pessoas vão lá, impulsionam um postzinho e acham que está fazendo anúncio. Faz um anúncio muito simples e acha que não tá. Você pode segmentar o seu público por faixa etária, por faixa de renda, por sexo, por gênero, por tipo de pesquisa, o que é que eles buscam online, qual horário que eles estão mais atentos na internet. Então, dá para fazer de tudo. Uma infinidade de opções. Tudo. Então, se você chegar, olha, eu quero quem pesquisa isso aqui e mora nessa região e tem mais ou menos esse veículo e tem isso, a gente vai cruzando esses dados através de várias bases de dados diferentes para que o gasto do anúncio seja mais efetivo, porque a gente só gasta com o anúncio que vai aparecer para aquele público que é muito restrito. Quantas pessoas moram em São Paulo? Sim. Eu quero fazer anúncio para quem mora em São Paulo. E é mulher e tá... É tudo muito vago. Isso é meio que a persona.
É básico, é Sim. o vago. Eu não quero o vago, eu quero que a gente pegue todos os critérios que se adequam ao teu público e faça um anúncio para aquele povo, sabe? Isso é super eficiente. Só que essa eficiência a gente só consegue com planejamento. Entendi. Top demais, Larissa. E é esse tipo de norte que a Negócios Acelerados dá para os clientes, né? Dá um norte, traz todo um aparato para que as pessoas possam, quando for contratar a consultoria, a empresa, né? Porque já tenha toda uma noção básica de como vai funcionar um processo, né? Então existe um processo. É muito importante você falar isso porque é igual você falou. Existem muitas empresas que, por exemplo, que simplesmente falam assim, vamos fazer isso e vendem o básico como se fosse algo estrondoso, mas não, tá entregando só mais do mesmo, não é verdade? Especialmente conteúdo, né? Sim. Muita gente enxerga marketing meramente como post no Instagram e outras Sim. redes sociais. Isso daí é a ponta da ponta. Por exemplo, lá dentro da nossa agência, a gente faz sim conteúdo, mas só para os clientes que já têm todos os nossos serviços. Entendi. Nosso primeiro serviço não é conteúdo, não é criação de design de nada. Nosso primeiro serviço é anúncio. Se você é meu cliente em anúncio, depois disso é automação de marketing. Então, vamos automatizar o teu marketing, fazer e-mail marketing, fazer fluxos de cadência que já levam para um comercial, que já entregam um lead para o teu vendedor. Depois disso é que você pode contratar a nossa criação de conteúdo. A gente não inverte o processo. Caraca. Se é uma empresa que não tem orçamento para fazer os 3, ela não vai fazer conteúdo com a gente. Ou ela Entendi. vai fazer internamente, ou ela vai fazer com outra agência. Porque a gente entende que é a ordem de prioridade certa. Porque desse jeito é o jeito que financeiramente vai ter um melhor resultado para você. Anúncio é dinheiro que vai e dinheiro que volta. É matemática. Conteúdo não. Ele tem que ser escalado de forma orgânica. Pode acontecer, pode não acontecer. Pode ser mais rápido ou menos rápido. Não é uma coisa precisa. Sim. Eu não posso te prometer, olha, a gente vai fazer teu conteúdo e daqui 6 meses tu vai estar vendendo. Não existe essa garantia. Agora, se você faz junto com as outras coisas... conteúdo, mas também tendo o pilar do anúncio, também tendo o pilar da automação de marketing, acompanhando esse lead, não perdendo contato, mantendo engajamento, aí sim, o conteúdo vai te dar um resultado mais rápido. Um complementa o outro. Um complementa o outro. Top Mas demais. dentro da ordem de importância, eu entendo que se você está começando e é você que faz tudo, conteúdo vai ser o teu primeiro pilar. Beleza, não tá errado. Não tá errado. Eu tô falando aqui de quem já tem como contratar uma agência. Entendi. Mas dificilmente você já começa tendo como contratar uma agência. Se você não tem, você tem que usar as ferramentas que você tem. Tem uma frase do Cortella que eu gosto muito, que é: você tem que fazer o melhor com o que você tem hoje para que você crie condições de fazer melhor ainda. Exatamente. Você não pode esperar, pois quando eu tiver dinheiro para contratar negócios acelerados, aí eu vou fazer sucesso. Se você não faz o seu hoje... Você é o empresário, você é a base da sua empresa. Se você não faz o seu hoje, você não vai evoluir para ter dinheiro para contratar outras pessoas. Exatamente. Top demais. Tá vendo, galera? Você precisa ter essa mentalidade se você quer ser um empreendedor no Brasil. Você precisa ter uma mentalidade, no mínimo, tudo isso que a Larissa falou, porque isso é de extrema importância para que você consiga, no meio dessa selva de pedras que nós vivemos no Brasil, né, para que você possa ter um lugar ao sol.